Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 83. De qualquer forma, tio. Surro olhou para Yujinho com uma expressão bastante séria. Muito obrigado, mas acho que não posso entrar na sua guilda. O quê? Por quê? Como as palavras de Surro foram completamente inesperadas, Yujinho parecia não conseguir entender. Você odeia, porque parece nepotismo? Você não ouviu a guilda Hyunmu antes? Você é o único talento que pode ser recrutado entre os heróis do incidente de ontem. De qualquer maneira, não vão colocá-lo como líder da guilda. E ninguém vai pensar nisso como nepotismo. Não é desse jeito. Então, o que é? Estou pensando em criar uma guilda eu mesmo. O quê? Yujinho ficou com uma expressão vazia por um momento. Por você mesmo? Uma guilda? Sim. A perplexidade foi apenas momentânea. Yujinho logo fechou a boca e estalou os dedos, enquanto pensava profundamente. O Surro que ele conhecia nunca foi do tipo que falava bobagem sobre coisas assim. Deve haver uma razão pela qual ele insistiu em rejeitar sua oferta. Depois de organizar seus pensamentos, Yujinho olhou nos olhos de Surro em um tom calmo e disse: É claro que estabelecer uma guilda é possível até mesmo para caçadores de classe C, desde que atendam às qualificações. Porém, se isso acontecer, haverá muitas coisas inconvenientes e desfavoráveis. Eu sei. Você pode ser derrotado por grandes guildas. Não importa. Estou curioso para saber por que você está fazendo isso. Seria muito mais confortável e estável se você entrasse em uma boa guilda como todo mundo. Então por que iria querer seguir o caminho difícil? Isso atrapalha. Quanto mais perguntas e respostas eles trocavam, mais Yujinho se sentia como se estivesse afundando em um labirinto. Mas ele estava acostumado com esse tipo de conversa. Parecia bastante nostálgico. Bem, ele é filho de Sung Jin-woo por um motivo. A aparência de Surro o lembrou do rosto de seu cunhado desaparecido. Yujinho sorriu e perguntou novamente a Surro: Que tipo de obstáculo você quer dizer com entrar em uma guilda? Subir de nível. Sua expressão endureceu com a resposta que saiu da boca de Surro. Isso interfere no aumento de nível. O quê? O que você está... Naquele momento. Suok. A sombra negra que surgiu novamente dos pés de Surro perguntou a Surro: Jovem mestre, você finalmente decidiu? Sim. Meu tio é a pessoa mais confiável do mundo. Com a afirmação de Surro, Beru sorriu. Isso... Eu sei muito bem. Yujinho tinha uma expressão confusa no rosto. Mesmo que os anos tenham passado, aquela expressão ainda era a mesma de antes. Então o sorriso de Beru se aprofundou ainda mais. A razão pela qual Beru veio à Terra foi por causa da ordem de Sung Jin-woo para remover o selo de Surro. Mais especificamente, a ordem era restaurar o poder e a memória que haviam sido selados de Surro para que ele pudesse proteger a Terra. Além disso, Sung Jin-woo acrescentou mais alguns pedidos a Beru, que estava partindo para a Terra. Vou deixar o resto a seu critério. Como ele não sabia exatamente o que estava acontecendo na Terra, uma ordem foi confiada a Beru com todas as decisões e escolhas a serem feitas após chegar lá. Havia mais uma coisa. E... aquele cara definitivamente será uma grande fonte de força para Surro de muitas maneiras. Beru reconheceu imediatamente de quem era aquele cara de quem Sung Jin-woo estava falando. Comparado a agora, ele era o capanga número 1 que vinha seguindo Sung Jin-woo, desde que ele era extremamente fraco. Um colega que nunca o traiu mesmo quando sua vida foi ameaçada por inimigos por causa de Sung Jin-woo. Jovem mestre, por favor use a chave. De repente Surro tinha uma chave na mão. Surro, que chave é essa? Em vez de responder à pergunta de Yujinho, Surro simplesmente segurou a chave na palma da mão. Clac! Swoosh! A luz emitida pela chave coloriu a visão de Yujinho de branco. Usou o item. Chave da Masmorra das Sombras. Naquele momento. Uma voz atingiu o cérebro de Yujinho como um raio. Você costumava ficar tão quieto? Hã? Percebendo instintivamente que poderia ser sua própria voz, Yujinho olhou em volta rapidamente, surpreso. Mas não era. Não havia nada. Nem mesmo a aparência de Surro, que vinha conversando com ele até agora. Nem o sofá macio em que estava sentado.
De repente, tudo desapareceu. Tudo o que ele conseguia ver era um vazio branco e ofuscante. No meio disso, Yudinho ficou sozinho. Naquele momento, outra forte alucinação ecoou em seu cérebro. Você disse que era classe E, certo? Eu vou proteger você. Fique bem ao meu lado. Tudo bem. Obrigado por dizer isso. Ah! Ele sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Yudinho cerrou os dentes e agarrou a cabeça com as duas mãos, devido à tremenda dor de cabeça. Do fundo de sua cabeça, memórias como um caleidoscópio começaram a se desdobrar como um panorama. No entanto, a visão era muito desconhecida. Seu eu jovem estava tendo uma conversa amigável com alguém. Apenas 20 vezes. Não, basta ir com 19. Há uma condição. Me diga qualquer coisa. Você e eu, só nós dois. O quê? Mas o rosto da outra pessoa? É o meu cunhado. Sung Jin-woo. Isso o deixou ainda mais horrorizado. Já tive uma conversa assim com ele? Classe E? Ele desapareceu antes do cataclismo. Não importa o quanto olhasse para trás, ele nunca conseguia se lembrar de ter tido uma conversa assim. Para começo de conversa, nem combinava com o momento. Mas por quê? Jinho, o que você acha de mim? Para mim, você é mais como um irmão mais velho do que meu irmão mais velho biológico. De novo, lágrimas quentes escorriam de seus olhos. Se você pensa em mim como seu irmão, então pensarei em você como meu irmão mais novo. Posso te dar um abraço? Ei, seu bêbado. Não, estou mais sóbrio agora do que nunca. Ha, que cara estranho. Que diabos é isso? Que diabos é essa memória? Yudinho tremeu com uma saudade desconhecida e gritou. Essas eram memórias que nunca existiram em primeiro lugar. Não faz sentido. O que é essa memória? Naquela memória, ele estava entrando na masmorra seguindo Sung Jin-woo. Ele estava observando Sung Jin-woo por trás enquanto caçava os monstros, inúmeras vezes. De novo e de novo. Jin-woo, vamos juntos. Aquela visão maravilhosa. Ele o estava observando do lugar mais próximo do que qualquer outra pessoa. Era seu maior orgulho que uma pessoa tão importante o considerasse um irmão mais novo. Então ele fez uma promessa eterna. Não importa o que acontecesse, ele sempre seguiria seu irmão mais velho, Jin-woo. Bem a tempo, Sung Jin-woo, em sua memória, estava abrindo a boca com um leve sorriso. Como sempre, com uma voz prestes a iniciar uma batalha. Ergam-se, foi então. Ergam-se. Yu Jinho, que estava lutando no mundo do vazio, ouviu a voz de Surro em seus ouvidos. Oh Deus! Yu Jinho, que de repente voltou à realidade, abriu os olhos. Surro ainda estava sentado na frente dele. Numerosos soldados das sombras com vapor negro brilhando estavam ao redor de Surro. Era semelhante à aparência de Sung Jin-woo em sua memória. Uma visão muito familiar. Ah! Um suspiro escapou da boca de Yu Jinho. Tudo foi simplesmente esquecido. Tudo. O que foi isso? Mesmo depois que sua memória voltou, Yudinho derramou lágrimas por um longo tempo. Tinha que ser. 2 vidas. 2 memórias. No centro de tudo estava a presença de Sung Jin-woo, que sempre esteve ao seu lado. Irmão. Mesmo que eu tenha esquecido tudo, você veio me visitar primeiro. Não foi nenhuma coincidência que nos conhecemos quando éramos calouros. Tch, pare de chorar. Você ficou muito velho? Pare. Beru estalou a língua ao ver Yudinho, de meia idade, chorando sem parar. Beru contou a ele o que havia acontecido. Yudinho derramou mais lágrimas e finalmente se acalmou. Sniff. De repente se sentiu envergonhado. Pensando bem, Surro estava bebendo café na frente dele o tempo todo. Acho que conheço bem a situação agora. Você quer dizer que terá problemas se os monstros externos descobrirem que o filho do monarca das sombras vive na Terra? Sim. Entendo. Eu definitivamente entendo. Parecia um adulto cansado de fazer negócios. Os olhos de Yudinho estavam extremamente sérios enquanto ele balançava a cabeça e pensava no que havia entendido. Surro respondeu colocando a xícara de café sobre a mesa. É por isso que quero permanecer o mais invisível possível, até ficar forte o suficiente para não me tornar a fraqueza do meu pai. Então acho que você terá que esconder sua identidade até chegar à classe S, pelo menos. No passado,
Seu pai também começou a ser muito ativo quando se tornou classe S. Youjinho assentiu ao relembrar aquela época. Não, na verdade, mesmo a classe S não é suficiente. Youjinho suspirou ao relembrar a última imagem do mundo esquecido. Mesmo os caçadores classe S não eram páreos para seres chamados monarcas. No entanto, o medo surgiu do fato de que os deuses exteriores que apareciam eram seres de uma posição muito mais elevada do que aqueles poderosos monarcas. Caramba! Estava quase perto do apocalipse naquela época, mas desta vez não é brincadeira. Ainda assim, os deuses exteriores não poderiam vir diretamente para a Terra. É graças ao monarca das sombras que protege firmemente a linha de frente. Isso é uma sorte, mas existe a possibilidade de que os apóstolos dos deuses exteriores tenham se escondido pela primeira vez na Terra. É por isso que Surro tem que subir de nível, enquanto esconde sua identidade tanto quanto possível. Para ser mais preciso, só preciso esconder que sou filho do monarca das sombras. Entendo isso também. Você quer dizer que não importa se eles te conhecem como uma pessoa normal chamada Sung Surro. É uma interrupção da informação. Yu Jinho acenou com a cabeça várias vezes ao ouvir as palavras de Surro e ponderou sobre elas. Tudo bem. Então, crie uma guilda separada da nossa empresa. Em vez disso, ajudarei você com todos os problemas jurídicos e outros assuntos triviais. Obrigado. Master, a expressão de Yudinho de repente ficou séria. Mesmo que eu ajude com todo o resto, há um problema com o qual nunca poderei ajudá-lo. Você terá que superar isso sozinho. Com essa expressão, os olhos de Surro também ficaram sérios. O quê? Os olhos de Yudinho de repente ficaram turvos enquanto ele falava. Ele disse a mesma coisa uma vez, há muito, muito tempo. Quando a lembrança daquele dia veio à mente, Yudinho continuou calmamente, engolindo as lágrimas que brotavam novamente. Quando você cria uma guilda pela primeira vez, precisará de pelo menos 3 caçadores. Presidente, vice-presidente, funcionário. Havia um problema.